Estamos aí com o trailer de Tomb Raider, a nova versão do cinema dos games, a Origem, Tomb Raider Origem, e a gente vai discutir nesse Omelete TV aqui, direto da Game XP, sobre fidelidade. Fidelidade, o que a gente espera dos games nas telas, ou de outras mídias, será virando isso filme? Um teste de fidelidade, Marcelo Hessel? Teste de fidelidade! Mas não teste de sofá. Não teste de Não é o sofá. teste de sofá. Não é o teste de sofá. Fique Primeiro, o que claro. vocês acharam do trailer? Cara, eu achei um trailer, assim, dentro do esperado. Eu acho que ele mostra qual é a principal pegada do filme, que é justamente reproduzir os últimos jogos do Tomb Raider. Trailer, assim, bem esperado de um filme de aventura pra mim. Não quer dizer que é ruim, nem quer dizer que é bom, mas foi mais ou menos o que eu achei que a gente veria de um primeiro trailer, assim, de uma primeira prévia. O filme seguiu o caminho seguro, né? Porque os jogos tiveram que se reinventar no começo da década de 2010. Olha só. O primeiro jogo saiu em 2013, foi o Tomb Raider só. E depois o Rise of the Tomb Raider em 2015. O filme tá seguindo o mesmo caminho, só que a impressão geral que eu tive é que o filme ele é meio que uma versão de baixo orçamento do jogo. Olha só. Tipo, eles copiam tudo. O roteiro tá igual. A maioria das cenas tá igual, com algumas diferenças outras. Por exemplo, a cena do barco que afunda, a Lara meio que consegue escapar de uma forma mais heróica do que no jogo. Que no jogo ela só toma ataca. É. Eu fiquei pensando, né? Justamente foi o que eu fiquei pensando, que eu queria trazer esse debate a vocês. Tipo, até que ponto será que você ser fiel ao jogo é a garantia de que vai ter qualidade? Será que a fidelidade pela fidelidade é uma coisa que é, tipo, garantia de que o negócio Assim, vai ser bom? a gente sempre espera que uma coisa seja relativamente fiel, só que aí se é fiel demais a gente reclama, porque o cara não teve coragem de fazer um negócio próprio, com uma voz própria e tal. E como a gente tem hoje em dia esses jogos triplo A, que tem as cutscenes super sofisticadas e aquela animação foda, que parece cinema de verdade, cara, você vai fazer no cinema um negócio que a pessoa já assistiu no game, sabe? Tipo, Sim. ficou muito próximo o que se faz nos jogos e o que faz nos filmes. Cara, a minha visão pra isso é mais ou menos a mesma coisa que eu diria pra qualquer outro tipo de adaptação. Eu quero que a essência daquela história seja passada, mas não precisa ser a mesma coisa. Por exemplo, se fizerem um filme de Uncharted e o filme for só o jogo, poxa, o jogo já é extremamente cinematográfico, extremamente bem atuado, não vai adicionar mais nada na experiência de Uncharted. Então, teria que ser tipo um negócio naquela pegada, bem humorado, divertido e tal, mas não precisa ser a mesma história, o mesmo personagem. Por exemplo, um filme que eu acho que errou completamente. O Silent Hill, que eu sei que o pessoal até curte como um filme de terror divertido pra assistir com os amigos. Mas pra mim Silent Hill é um bagulho muito mais psicológico, muito mais na sua cabeça. O filme foi... pegou as imagens do jogo, tem imagens tiradas diretamente dos dois primeiros jogos ali, mas sem aquela pegada de história, sem aquele tipo de história, daquele terror que incomoda. Então pra mim o que os filmes de jogos teriam que fazer é mais procurar entender o universo, entender o tipo de história que está sendo contada e partir dali, mas não precisa fazer um por um que tá acontecendo. Eu acho que, por exemplo, no trailer do Tomb Raider, o que me parece ali que tá no filme? Cara, ela salta, ela sabe pular. Pula que é uma beleza, assim, que é uma coisa que a mecânica do jogo sempre foi conhecida por isso. Assassin's Creed é a mesma coisa, tem um salto de fé, não sei o quê. Tipo, beleza, você pode partir dessas coisas que são conhecidas, seja visualmente, seja uma mecânica, e aplicar isso no filme, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que é muito mais envolvente se você conta uma história realmente que é uma história própria. Eu acho que a grande pedra no sapato de todas as adaptações de jogos pro cinema é justamente isso. Porque o que todos os diretores, todas as pessoas envolvidas com a parte criativa do filme tentam pegar é justamente capturar essa essência do jogo na parte de gameplay, tipo, o que faz o jogo ser divertido enquanto você joga dentro de uma mídia em que você não tem participação ativa. Isso. E você resulta em várias coisas que ficam muito bizarras, como, por exemplo, aquela cena em primeira pessoa do Doom. Que é um clássico de uma tentativa muito clara de reproduzir o que o jogo é. Não deu tão certo, mas virou uma coisa que, tipo, é óbvio que aquilo ali só existe porque é um jogo de primeira pessoa. Se fosse qualquer outro tipo de história sobre um cara matando demônios em Marte, não ia ser daquele jeito. Mas eles tentam trazer a interatividade pra um meio que é totalmente passivo e nem sempre funciona. Mas beleza, pegando no caso do Doom, por exemplo, a mitologia do Doom, vocês acham que é uma mitologia robusta, assim, que ela tem substância? Tipo, não é uma diferença, não é uma mitologia como do Mass Effect, por exemplo, sabe? Então não dá pra gente esperar que o filme do Doom fosse realmente um negócio fiel e que fosse, caramba, que história bem contada e tal. Tipo, depende muito. E eu acho que nesse caso você precisa, quando você for fazer uma adaptação, você precisa realmente pensar ali o que você vai colocar naquilo, entendeu? O que você vai colocar naquela história, a não ser que seja, tipo, que você tente fazer um negócio super estilizado de gênero como Gamer. Gamer é um filme que eu gosto pra caramba. Nossa, é um dos filmes que eu mais odeio na minha vida. Cara, é muito bom. Na verdade, eu sou beat do Navandini Taylor, gosto dos dois lá. Mas, cara, tipo, é super estilizado, ele pega toda a dinâmica, a interação de games e joga isso num filme, que é um filme meio galhofa e tal, super anos 90, assim. Mas ao mesmo tempo é um negócio que tem uma voz própria ali, sabe? Tipo, você percebe que ele tá fazendo uma homenagem. Um bom meio termo que a gente possa ter pra conseguir avançar nessa questão de adaptar as coisas de um meio ativo para um meio passivo é você ir adaptando lentamente
os elementos que tornam aquelas coisas conhecidas. Acho, por exemplo, o Scott Pilgrim é um filme que consegue fazer isso bem. Muito Ele pega bem. a iconografia dos jogos 8-bit e transporta pra uma versão com atores que faz isso bem. Eu acho que talvez o jogador número 1 consiga fazer isso. Tem que depender muito do roteiro também. E de como... A história em si também acho que vai ter que ser um pouco melhor trabalhada, porque o material original em si também, ele tem muita referência, mas ele não é... O desenvolvimento da história não é uma coisa que O fica livro, muito pra mim, é forte. um livro que você lê e fala, nossa, isso vai funcionar muito melhor como um filme do que como um livro. Exatamente. Então, eu acho que talvez esses meios termos ajudam a meio que nortear uma visão para as próximas gerações que vêm. E é claro, é uma coisa que talvez que talvez tenha que maturar mesmo. Olha o tanto de tempo que demorou pra gente conseguir ter adaptações de quadrinhos que são boas. Justamente porque pessoas que cresceram com quadrinhos começaram a dirigir. Pois Acho é. que é uma coisa que vai ter que começar a vir com jogos. Eu acho que é importante você gostar daquilo e você ser fã daquilo porque você entende. Mas ao mesmo tempo, você pegar a essência da coisa não é necessariamente uma coisa de fã, entendeu? Eu acho que não é ser uma só- sensibilidade. Isso, eu acho que não é ser só fã. Tem que ter, Porque a tem gente que ter cai uma no Duncan Jones com capacidade. Warcraft, por exemplo. Pois é. Exato. Um que eu tenho, assim, esperança pra ver é o Jordan Vogt Roberts, do Kong Skull Island, que é um fã de carteirinha do Kojima, é um fã absurdo de Metal Gear Solid, e tá aí como... Já foi confirmado, eu não sei, mas ele é o favorito pra dirigir o filme do Metal Gear. Provavelmente vai ser ele. E, assim, é um cara com assinatura, né? Isso, e assim, vai ser muito difícil pra ele conseguir trazer tudo que ele vai querer trazer, porque Metal Gear é um negócio muito singular, muito bizarro, mas eu tenho certeza que ele é um cara que não vai transformar Metal Gear num filme de espionagem, sei lá, de Missão Impossível qualquer. Ele vai trazer um pouco da bizarrice, vai trazer um pouco daquela coisa única que o Kojima tem nos jogos dele. A questão é mais pessoas fazerem isso, a gente realmente tentar mesclar essa qualidade do cinema com o conhecimento do meio do videogame também. Eu acho que um risco que corre essa adaptação é o mesmo risco do Ghost in the Shell, que é você fazer uma coisa super estilizada e que visualmente se parece demais com o material base, mas ao mesmo tempo ele parece super frio, desapaixonado, assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa que é estilizada, mas ao mesmo tempo você tem que ser safo, você tem que fazer um negócio que seja corajoso, assim, e de você espetar as pessoas, sabe? O Death Note, por exemplo. Vamos falar de Death Note. Meu No Deus. caso do Death De novo Note, não, cara. de novo ó, não, Hessel. quando você vai adaptar Death Note, você tem que adaptar coisas de questão social, sabe? Tipo, no Japão, todo mundo cresce e você tem que contribuir pra sociedade. Nos Estados Unidos é diferente. Você tem que contribuir pro seu bem-estar, você tem que crescer, enriquecer, você tem que vencer na vida, entendeu? Ok. Então, tipo, quando você vai contar uma história como aquela, você tem que tomar várias licenças. Então, eu acho que a gente pode discutir qualquer coisa de Death Note aqui, mas eu acho que a adaptação nesse sentido, ela funciona muito bem. Tipo, é o cara que ganha lá o caderno e ele resolve tocar a vida dele e, tipo, ele faz o lance de perseguir criminosos mais como uma coisa de vaidade do que qualquer outra coisa. Felizmente, entendeu? as obras a serem adaptadas vão ser visões japonesas sobre o mundo ocidental. Então a gente não corre o risco de acontecer as atrocidades que aconteceram Mas em Death uma Note. coisa que o Hessel falou é interessante, porque eu acho que os dois gêneros que Hollywood tá apostando muito, não são nem gêneros, mas duas categorias que Hollywood tá apostando muito e daqui pra frente vai aparecer mais e mais, são justamente filmes de anime e filmes de videogame. A gente tem um monte de filme de jogo aí sendo produzido, Watch Dogs, Uncharted, Last of Us, Gran Turismo, The Division, Splinter Cell. tem um monte de coisa aí pra ser produzida, a gente vai ver quais que realmente vão ser feitos. Eu tô louco pra ver a adaptação de Akira, especialmente se o Taika Waititi for confirmado, porque vai ter o Taco chorando sangue aí, porque é o Meu cara que Deus. fez o Thor Ragnarok, é o cara que pegou o Ragnarok e fez uma coisa de videogame anos 90 lá, e com influência de Kirby, que não tem nada de fim do mundo nórdico. Esse cara vai pegar o Akira, vai virar do avesso esse filme aí, ó. E aí vocês vão ver o que Rapaz, vai mas ser o Taco eu chorando. veria o Taika Waititi fazendo um filme de videogame também, viu? Ele Acho que poderia funcionar. Ele no Uncharted até. Taika, o Edgar Wright também. O Edgar acho que Wright poderia seria funcionar. sensacional, eu acho também. Debatendo se fidelidade demais pode ser um problema ou não. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso. Não se esqueça que, aproveitando esse clima de Rock in Rio Game XP, de seguir lá o The Enemy, que é o site de games do Omelette Group, Games, Esportes e Tecnologia. Não se esqueça também de curtir esse vídeo aqui, de assinar o canal, clicar no sininho para ter todas as notificações. Valeu! Valeu, povo! Tchau.